Olá, olá, aqui é Baba Hendrix, né, e mais uma vez aí gravando um vídeo com a intenção de tentar explicar a partir, né, do meu conhecimento, de tudo que eu adquiri ao longo desses anos, uma polêmica que ainda persiste, né, já passou, eu achei até que já tinha passado o timing, né, de falar sobre isso, mas as pessoas, né, me mandam mensagem, não vai falar sobre isso, queria saber a tua opinião, a respeito do que aconteceu lá, né, com a mãe Jennifer, né, de Iemanjá, em Santa Cruz do Sul, que tentou entrar numa igreja para cumprir suas obrigações, seus fundamentos, e ela não foi impedida, mas foi interpelada, né, por uma devota ali, né, por uma pessoa católica que frequenta a igreja, e daí então se pergunta qual a necessidade de irmos na igreja, né? Eu ouvi também muitas pessoas comentando, muitas delas inclusive, né, enfatizando, as pessoas que gravaram vídeos enfatizando a legitimidade de ir na igreja, né, e as pessoas escrevendo, né, criticando, dizendo, inclusive candomblecistas, né, dizendo que nós não temos mais que nos subjugar a esse processo. E eu vou tentar encontrar um caminho do meio nessa proposta, tá? Eu tenho a minha própria prática, né, quando a gente vai fazer o passeio, e o passeio é um fundamento africano, né, que nós herdamos dos africanos e seguimos aqui à risca. Contudo, a igreja, ela tem um processo histórico aí que remete principalmente à Igreja do Rosário, aqui em Porto Alegre, que foi uma igreja construída pela Irmandade do Rosário, que era uma irmandade constituída por pessoas negras, cuja liderança era a Mãe Rita do Xangô, né, então era uma Ialorixá. Então a igreja ela foi toda construída por pessoas negras, mantida por pessoas negras, com dinheiro das pessoas negras, e ainda por cima, por meio das missas, né, o dinheiro que era arrecadado nas missas era utilizado para compra de cartas de alforria, ainda durante isso, né, antes de 1888, né, então ainda enquanto o Brasil era escravista. Então, nós temos aí essa simbologia da Igreja do Rosário. Contudo, a Igreja do Rosário foi demolida em 1951 e essa que existe hoje, ela não foi construída por pessoas negras, nem com dinheiro negro e nem direcionada, né, para os negros, né? A própria Irmandade do Rosário foi destituída, né, foi dissolvida, e hoje quem controla a igreja é a Cúria Metropolitana, né, a Igreja Católica, enfim. Acho que outro ponto que a gente precisa entender é que as igrejas não são espaços públicos, tá? A gente precisa entender que o que é público é aquilo que é controlado pelo Estado. Se o Estado controla algo, aquilo é público. Se o Estado não controla, então aquilo é privado. No caso, shopping center é um espaço privado, só que é aberto ao público. Da mesma forma, é a igreja. É um espaço privado que pertence à Igreja Católica, mas que é aberto ao público, aberto à visitação, tá? Isso a gente precisa ter em mente, ter certeza disso, tá? Então, quando a gente está entrando numa igreja, a gente não está entrando num espaço público. A gente está entrando num espaço privado que possui regras de conduta, regras de recepção, regras de acolhimento, e que eles não são obrigados a nos acolher, tá? Eles não são obrigados a nos acolher. A Igreja Católica tem a sua própria teologia, a sua própria filosofia, e assim como as outras igrejas cristãs e até mesmo outras tradições religiosas, né, se a gente for numa mesquita, né, nós temos que nos portar de acordo com os muçulmanos que estão lá. Se a gente se comportar de uma forma diferente, seremos expulsos da mesquita. E daí não importa se a mesquita é um espaço sagrado, né, religioso, é um espaço religioso. A gente precisa compreender que esses espaços são espaços sagrados para as pessoas que vivenciam aquela tradição religiosa. Da mesma forma, um terreiro. O terreiro ele é um lugar aberto ao público, mas não é um espaço público, é um espaço privado. Então, entendido isso, vamos para o terceiro ponto, que é a necessidade ou não, né, de ir na igreja, tá? De cumprir um fundamento de que durante o passeio devemos visitar a igreja. Essa visita à igreja
Antigamente, ainda, e não, nem é tão antigo assim, porque meu primeiro passeio com o Pai Pedro, né? Eu estou há 25 anos na casa do Pai Pedro, e meu primeiro passeio lá em 2002, nós fomos na igreja de forma discreta. A gente não foi todo de branco, a gente não foi todo vestido de axó, nem com guia no pescoço, nem com pano na cabeça, né? Nós entramos na igreja de forma discreta, não fizemos nenhum tipo de ritual na igreja, de jogar moedas, de bater cabeça, não. Nós entramos na igreja, tiramos agô, né, discretamente agô nos altares e saímos da igreja. Então, sem nada, nós não oferecemos nada que desrespeitasse aquele espaço sagrado e sobretudo, que não impusesse o que nós acreditamos aquele espaço sagrado. Então, inclusive, também no mercado público, tá? Também não tinha isso de entrar com tambor, fazendo festa, né, batendo cabeça ali no cruzeiro do mercado público, né, as coisas que eu tenho visto pela internet e que cada um sabe de si, mas, né, no passado recente não se fazia. Era tudo na discrição, era tudo muito discreto. As pessoas sabiam o que estava acontecendo ali, né? Uma fila de pessoas entrando ali, jogando moeda no mercado público, as pessoas sabiam o que aquilo significava, tá? Então a gente não precisava fazer todo um mise-en-scène ali nesse processo, né? Então, dito isso, eu acredito que né, as pessoas têm a legitimidade que quiserem ter para ir na igreja fazer seu ritual. Quando a gente faz aqui no nosso terreiro, a gente vai até a porta da igreja e lá, eu como professor de história, explico tudo isso que eu falei para vocês, né? Mas não entramos na igreja, tá? Não entramos na igreja, não acredito na subserviência, eu acredito na história. Então a gente vai ali, eu conto essa história de como aquela igreja foi fundada, foi constituída, e assim, dali seguimos pro resto, né, dos outros pontos que a gente tem que visitar durante o passeio. O terreiro que a gente entra e faz o ritual, bater cabeça, é o terreiro que a gente vai visitar, o lugar que a gente vai visitar, né? O terreiro que nos acolhe, que a gente vai tomar o café, né? É ali que é o terreiro sagrado para nós e que nós terminamos de cumprir a nossa obrigação. Então, meu ponto de vista sempre vai ser esse, tá? A minha argumentação sempre vai ser essa. Faz parte da história? Faz, mas não é porque faz parte da história que a gente tem que seguir. A religião africana, ela não é hermética, né? Ela é fluida e a gente precisa reavaliar práticas nossas, não apenas para nos distanciar do sincretismo ou nos distanciar da subserviência à Igreja Católica, não apenas isso, tá? Mas também compreender as nuances, né, desse processo histórico que nos direcionou a fazer essas coisas e avaliar o que tem que manter e o que não precisa. No caso, na minha opinião, visitar a igreja só se for de forma respeitosa, né, só se for de forma discreta. Eu não quero usar a expressão teatro, mas fica difícil, né, de não pensar que tudo que está se fazendo hoje em dia é como um espetáculo, né? E daí, para isso, a gente precisa compreender o que Guy Debord fala quando ele fala da sociedade do espetáculo, das nossas relações com a internet e como a gente usa muito isso para não nos fortalecer, digamos assim, mas nos visibilizar, tá? A visibilidade, sob o ponto de vista político, ela é boa, mas sob o ponto de vista religioso já não é tanto, né? Então, por isso, tem que ser um equilíbrio entre as duas coisas, ok? Um grande abraço, um axé, até a próxima.